minha história como professor de yoga, ela começou a partir do momento em que eu tive uma vontade muito grande de ensinar, porque estava sentindo tantos benefícios, eu estava me sentindo tão bem, que eu sentia uma empolgação, uma vontade de passar para outras pessoas, para ensinar, e ver aquilo que estava acontecendo comigo em outras pessoas. E eu lembro de eu estar conversando com uma amiga, e ela me falou: olha, Gabriel, eu conheço o professor Cícero Vasques, que é uma referência, uma pessoa muito competente, e que vai realmente poder lhe trilhar nesse caminho de ensinar o yoga, que eu já praticava, eu já estudava o yoga. E esse curso de formação que eu fiz com o Cícero, ele foi muito transformador para mim, não só por ter conhecido o yoga, mas por ter conhecido a filha dele, que foi uma grande mudança na minha vida, que eu acabei me casando com ela, a gente formou família e vive juntos. A vida familiar que eu consegui, que eu construí com a filha do Cícero, mas a gente deu continuidade ao trabalho do professor Cícero. Ele pôde passar para mim coisas que não tem em livros de yoga, porque toda escola de autoconhecimento, você tem as informações nos livros, mas tem coisas que você só acessa diretamente com uma pessoa mais experiente. E são informações que estão na vida daquela pessoa. E o Cícero, ele tinha 30 anos de yoga quando eu conheci ele, então era muita bagagem, era muita experiência. Fora que ele participava de outras escolas, tinha conhecimentos vastos em filosofia oriental e ocidental também. Então eu lembro exatamente do primeiro dia de aula no curso de formação, que eu estava lá esperando, ansioso pela chegada do professor. Aliás, a turma toda estava bastante ansiosa. E quando o Cícero chegou com a Larissa, eu fiquei encantado com a filha do professor, né, com a Larissa, e fiquei muito encantado com o conhecimento que o Cícero trouxe. Então eu tinha vários motivos para ser o primeiro a chegar e o último a sair da aula, né? O conhecimento do yoga e a Larissa Vasques, que acabou se tornando a minha esposa. Através do Cícero, eu pude acessar Caio Miranda. E isso aconteceu por uma curiosidade natural que todo aluno tem, né? Perguntar para o professor como ele acessou, como ele conheceu o yoga. E eu, conversando com o Cícero, no intervalo da aula, perguntei para ele: professor, como você conheceu o yoga? Através de quem? Como é que foi sua trajetória? E ele me disse que considerava o Caio Miranda um mestre para ele. O professor dele era o Caio Miranda. E eu fiquei com muito... pensando naquela frase, Caio Miranda, porque eu já estava estudando há muito tempo e eu nunca tinha ouvido falar naquele nome. E falei: mas Caio Miranda? Da onde você conheceu Caio Miranda? Quem é Caio Miranda? Ele falou: olha, Gabriel, Caio Miranda foi uma das pessoas que introduziu o yoga no Brasil e, infelizmente, todo o material dele não é mais publicado, ninguém mais tem acesso ao conhecimento do Caio Miranda, e é uma obra muito preciosa, mas rara e completamente desconhecida. E como eu acabei casando com a Larissa e ela engravidou, eu fui morar na casa do Cícero e acabei morando na livraria dele, na biblioteca dele. Porque eu falei, me confundi de livraria, porque realmente tinham muitos livros, a biblioteca era muito grande. E a gente adaptou lá a biblioteca, fazendo um quartinho para ficar lá os primeiros meses com o bebê e tal. E fora o grande trabalho que é ter um primeiro filho, que todo mundo, quem já teve sabe o que é, eu tive acesso aos livros dele e aos livros do Caio Miranda. Para mim foi um impacto muito forte, porque nada tinha aquele conteúdo de conhecimento que tinha no livro do Caio Miranda, nos livros dele. Eu já praticava alguns estilos de yoga, mas o que estava ali eu não tinha visto em nenhum lugar. E eu comecei a fazer e a praticar o estilo do Caio Miranda,
e foi um impacto muito forte, muito poderoso em mim. Porque me veio uma pergunta natural, como uma coisa como essa, como um tesouro, um conhecimento desse, fica desconhecido? Eu confesso a você que eu não sei como isso chegou a se tornar totalmente desconhecido, mas eu tomei para mim a missão de resgatar o trabalho do Caio Miranda. Então esse foi um dos motivos de eu ter criado um curso de yoga com a obra dele, do professor Caio Miranda, e poder passar para várias pessoas um estilo de yoga que é poderoso, é único, que foi um brasileiro que codificou. Caio Miranda, ele era general do Exército, ele era da teosofia brasileira e tinha profundos conhecimentos da filosofia oriental e ocidental, porque ele tinha um trabalho como educador físico. Ele ocupou vários cargos no ministério como educador físico. Ele foi afastado porque ele não era a favor da ditadura, chegou a trabalhar também com Getúlio Vargas, mas ele foi afastado porque ele não era a favor de muito do que acontecia. Por ser um general afastado do exército, ele se dedicou 100% ao trabalho do yoga. Deu aulas de yoga em Copacabana, no Rio de Janeiro, depois abriram-se várias sucursais no Brasil e fora do Brasil. Então ele era uma grande autoridade de yoga no nosso país e que quando faleceu, o seu trabalho não foi levado à frente e cada discípulo foi tomando o seu próprio caminho, o seu próprio rumo e acabou caindo no esquecimento. Infelizmente isso aconteceu, mas felizmente eu pude acessar esse conhecimento, tornar ele um curso, porque existe uma grande diferença de você pegar um conhecimento de um livro, você realmente praticar e vivenciar ele, ter acesso a esse conhecimento de alguém que vivenciou ele. Então eu peguei o conhecimento do livro, pratiquei bastante, vivenciei, e a partir daí, só então, depois de muito tempo praticando, criando perguntas, respondendo através da prática, através das minhas conversas com o Cícero, é que eu fui sistematizar isso para colocar num curso online. O método do Caio Miranda, ele tem um trabalho em glândulas, plexos nervosos, em chakras, em centros fisiológicos do corpo, no corpo físico mesmo, no corpo energético, um equilíbrio total, que você encontra fundamento tanto na ciência ocidental quanto na filosofia antiga, sem misticismos assim, sem se perder em delírios, sem se perder em religiosidades, nada, uma coisa prática, eficaz e direta, e é extremamente seguro. Você pode fazer na sua casa sem se machucar. Então, esse estilo, ele para mim, ele englobou tudo o que era necessário para um curso online de yoga. Ele é seguro, ele é eficaz e ele é puro, limpo. Ele não tem religiosidade, não tem muitas coisas que você pode encontrar aí por aí que podem acabar confundindo. Não, ele é bem direto, bem simples, bem científico, tanto na ciência ancestral do yoga quanto na nossa ciência moderna. Então é um conhecimento que caiu como uma luva assim na ideia de fazer um curso online. Muito precioso, muito valioso, e eu fico muito feliz de estar transmitindo através da internet, resgatando para todo mundo que queira realmente se transformar o conhecimento do Caio Miranda.